Bora lá, pessoal. Continuo fazendo a análise das falas do general Gonçalves Dias. O pessoal pediu para mim colocar um trecho a mais da fala da Paula Belmont, que chamou atenção na CPI de Brasília, tá? Da Câmara. E aí, alguns pontos precisam ser levantados aqui, porque vocês não têm noção da importância desse conteúdo, como por exemplo essa matéria aqui do próprio blog do Noblar, que é do Metrópolis. Vocês não têm noção da importância, porque aqui mesmo já diz, foi uma prévia do que vai acontecer na CPMI. E a minha visão é que o Gonçalves Dias falou mais do que devia, e o governo Lula vai jogá-lo para escanteio, para blindar o Flávio Dino e blindar outros integrantes do governo. E a gente vai fazer essa análise de tudo isso aqui. Só que eu vou ter que parar para fazer um pedido para você. Pessoal, não esquece de dar o like, compartilhar e se inscrever no canal, não. O YouTube tá perdendo retenção porque vocês estão me esquecendo, tá? Então, não esquece de fazer isso aí, não. Bora começar com o material. Vamos lá. Metrópolis. E por que eu quero discutir com vocês? Foi um assunto que ganhou os jornais. Lógico, uma parte da mídia passando pano, como por exemplo aqui do blog Noblar, mas esquerdista não tem, né? Mas vamos lá. Presença de Gonçalves Dias em CPI do Distrito Federal foi um treino para a CPMI do Congresso. E olha só, aqui eu discordo veementemente, eu discordo 100% do que eles disseram aqui. Governistas gostaram do desempenho militar. São incompetentes, né? Então, normal deles gostarem. Que foi convocado para a comissão dos deputados e senadores, que é a outra que acontece lá no Congresso Nacional. Eu trouxe vídeos da Paula Belmont, eu trouxe vídeos de outros deputados aqui de oposição que conseguiram arrancar muitas falas do Gonçalves Dias, ou seja, mostrou que ele não está tão preparado assim. Isso aqui é uma tentativa de tentar, é um argumento para tentar blindar, como se o governo estivesse bem, como se a coisa estivesse indo funcionando. Só que o próprio Paulo Capelli, que é um dos que tem coerência aqui na maioria das matérias do Metrópolis, só para que vocês vejam que esse editorial é dele, já começou a entender a regra do jogo. General Gonçalves Dias diz que documento da ABIN não condizia com a verdade. Se ele não condizia com a verdade, ele é uma mentira. Se ele é uma mentira, é fraudado. Não tem o que dizer. Após a acusação de que teria fraudado documentos, Gonçalves Dias alegou serem atribuídas a ele informação que não deu. Eu não sou o difusor. Então, ele admitiu que o documento é falso. Mas não foi ele que fez. Mas não tinha ninguém do governo Bolsonaro ali dentro mais. Usar o argumento de que são vestígios do governo Bolsonaro é uma hipocrisia muito grande. É uma hipocrisia muito grande. Olha essa matéria do Tempo aqui. Gonçalves Dias, que era o ministro do GSI, nega fraude e fala em manipulação do relatório da ABIN para o Congresso. O que a primeira matéria do blog do Noblar não falou é que perguntaram: tá, o documento é falso? Sim. Quem produziu? O Saulo. Quem é Saulo? O diretor da GSI do governo Lula. Entrou no governo Lula, escolhido por Lula e ficou porque Lula queria. Então, falar que isso é atribuição do governo Bolsonaro é achar que o brasileiro é muito burro, né? A própria Jovem Pan eu critiquei, tá? Não que eu não goste da Jovem Pan, gosto. Então, o Pavinato, então, para mim, hoje um jornalista muito bom e muitos outros da Jovem Pan muito sérios. Mas a Jovem Pan tinha dado uma passada de pano, tá? E aqui ela voltou atrás e colocou a matéria da forma que ela tem que ser. Gonçalves Dias afirma em CPI do DF que o documento da ABIN sobre 8 de janeiro foi adulterado. Ele falou isso. E a primeira matéria da Jovem Pan dizia que não, que ele falou que não tinha falsificado o documento. Então, aqui vamos restabelecer a verdade. Ele admitiu que foi adulterado. Quem adulterou? Outro editorial aqui do Paulo Capelli para vocês. G. Dias admite que manipulou o relatório da ABIN. Olha que a imprensa tá ligando o sinal vermelho. Opa, G. Dias admitiu que manipulou o relatório da ABIN. G. Dias confirmou ter alterado informações enviadas pela ABIN ao Congresso com alerta sobre os atos do dia 8 de janeiro. Gente, tá mais do que
claro e nítido, Vamos lá, vamos pegar outros editoriais, como por exemplo a própria revista Veja. Relatório da ABIN enviado a parlamentares não era verdadeiro, diz G. Dias. Mas quem enviou? O G. Dias. O que ele falou? Não foi eu que alterei, eu já peguei alterado, eu já peguei fraudado. Mas quem fraudou? Alguém de dentro do governo Lula. Essa é a única concepção lógica que a gente pode ter. É simples. Mas vamos lá, tem mais coisa aqui que eu quero discutir com vocês. O Estado de Minas também publicou, G. Dias, e essa aqui é interessante. O acampamento bolsonarista incomodava o governo e forças armadas. Você pode talvez não ter feito a concepção do quanto isso aqui é importante. Quando eu faço uma análise, faço ela de forma filosófica, por ser filósofo, mas faço também de forma jurídica, por ser advogado, por ser jurista. E aqui, o que eu faço? Eu trago essas questões e essas noções como argumentos de acusação e de defesa. E aqui, eu quero que você faça a seguinte inferência comigo. Esse acampamento não era ilegal. Não era ilegal. Acampamento não. E vamos separar os pontos aqui. O que era ilegal foram os ataques que aconteceram. E esses criminosos merecem ser punidos, mas os acampamentos não. E esses acampamentos, conforme o próprio general falou, incomodavam o governo. Se incomodava, o que o governo precisava fazer? Arrumar uma forma de acabar com eles. Mas para acabar com esses acampamentos, ele não poderia, logo de início, sem apoio popular, confrontar a opinião pública. Imagina a cena. Senhoras idosas aposentadas, senhores idosos aposentados, parados lá na porta dos quartéis, no Brasil inteiro, de repente chega o esquadrão de choque do governo Lula com cacetete e bala de borracha, perdão da expressão aqui, é só para fazer jus e eloquência ao tema, na veiarada. Já imaginou esse sentido aqui? Ia pegar muito mal. Então o que fazer? Criar a narrativa completa para que nós pudéssemos eliminá-los dali. E aí, se a gente sabe que tem um efeito manada, isso está na arte da guerra. Só você ler. O efeito manada vamos criar ali o sentimento de alvoroço, tá? Isso aí aconteceu na queda da Bastilha, que é uma história, é uma mentira contada, a tal da Revolução Francesa. E se você ler o livro do Edmund Burke, você vai ver o tamanho da mentira que você vê nos livros de história feito por historiadores marxistas. Mas o que é a grande questão aqui? Eles inventaram uma mentira. E o povo já estava descontente. O que eles fizeram? Colocaram os infiltrados que chegaram e adentraram na Bastilha. E a Bastilha, que era o símbolo do absolutismo, já estava abandonada. Tinha 6 ou 7 presos comuns lá dentro. Não tinha toda aquela coisa mais. Eles entraram, não tinha nada. Matou alguns guardas que estavam lá. E aí estourou a Revolução Francesa. Ou seja, é o mesmo projeto de sempre. A não ser que você não goste de história e de política para não entender isso. Então, essa narrativa aqui, de que incomodava o governo, é sim um argumento de que poderia ser feita a narrativa perfeita para acabar com os mesmos. E aí, para encerrar tudo isso, para o vídeo até não ficar muito extenso, já deu 9 minutos de vídeo, agora eu vou colocar o vídeo completo da Paula Belmont, que muita gente pediu para mim colocar aqui, e vou fazer a análise dele aqui com vocês, tá? O que é a grande questão? As falas do Gonçalves Dias são desconexas. Ele fala que já tinha um plano de inteligência, mas a ABIN não entregou para ele, foi só no dia que ele não sabia que o relatório foi falsificado. E aqui, nesse contexto, é um vídeo de alguns minutos, mas eu vou fazendo aqui o react aqui, vou tentar não estender muito o vídeo, mas é necessário que a gente entenda, porque dentro da mídia você não vai ver isso, tá? Ouça comigo agora a fala da Paula Belmont, que foi genial no seu conteúdo. Qual é a ligação do GSI com o ministro da Justiça? Qual é a ligação do GSI com a Polícia Federal?
O GSI não tem nenhum protocolo de ligação com a Polícia Federal e nem com o Ministério da Justiça. Nenhum. Então, assim, o governo não se não conversam, não trocam informações. Eu estou perguntando isso por quê? Eu estou perguntando isso porque nós temos, principalmente, a presença do Ministério da Justiça e nós temos aqui uma correspondência do ministro Flávio Dino e que, para nós, é uma surpresa, inclusive, o senhor, como ministro do GSI, não ter nem tido acesso a isso, mas ele faz essa vamos dizer assim, primeiro tem um documento de um senhor chamado Andrei Augusto Passos, que é o delegado da Polícia Federal, diretor-geral, fazendo esse documento para o governador Ibanez e para outras instituições, dizendo da necessidade de aumento de segurança naquele momento, dia 8. E o senhor disse algumas vezes aqui que o senhor não teve nenhuma comunicação, inclusive do governo federal. Olha só, que ponto interessante que a Paula Belmont levanta. Teve um documento, o próprio diretor da PRF, da Polícia Federal, falou que deu essa informação, inclusive para o Ibanez. Preste atenção, você vai chegar no fio da meada. A Polícia Federal, que é vinculada ao Ministério da Justiça, Flávio Dino, e aqui a Paula Belmont joga essa relação. Peraí, você, do GSI, e o Flávio Dino, qual é o nível de comunicação de vocês? O Gonçalves Dias responde nada, nenhuma. E aqui, você não entendeu o que aconteceu. Genial o que a Paula Belmont fez, típico de uma advogada competente que ela é. Ela desviou o foco do G. Dias e falou, o Dino sabia o porquê ele não mandou para você. Continua vendo. Não foi isso que o senhor disse? Não, eu não tenho conhecimento dessa documentação que a senhora está falando. Eu passo aqui depois para o senhor, cópia, mas e essa documentação, inclusive, tem o SEI. Então, o que a gente percebe é que houve uma sabotagem, e aqui eu estou abrindo uma linha de investigação, uma sabotagem do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao próprio GSI. Vamos lá. Ela fez o vínculo aqui. Ela falou, tem esse documento, você tem informação desse documento? O ministro do GSI disse não. Mas esse documento foi produzido pelo governo Lula, pelo ministro da Justiça. Ele não te enviou? Não. Então ela mesma pede uma ala de investigação sobre sabotagem. Esse é o grande ponto. Mas continua. Ao próprio GSI. Me surpreende alguns parlamentares quererem entregar ainda cidadão honorário para esse ministro. Um ministro debochado, um ministro que não tem responsabilidade, e vou dizer mais, ele queria tomar o GSI. Acusações graves. Da segurança, que é o nosso exército. Aqui ela levanta a argumentação de que ele armou contra o G. Dias, e essa acusação é grave. Tem que ser averiguado. Se Paula Belmont mentiu, ela vai responder pela mentira. Mas se é verdade, o Flávio Dino tem que responder por isso também. Então, assim, num país sério, isso será investigado. E o papel dessa investigação não é da Polícia Federal, que é subordinada ao Flávio Dino, não é do Judiciário, é da própria CPMI, ou da CPI, no caso da Paula Belmont. Num país sério, isso seria investigado. Porque ele queria entregar isso para a Polícia Federal. E aqui eu peço ao relator que o senhor siga essa linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio de uma emboscada. Instou a CPI. Emboscada do próprio ministro debochado Flávio Dino. Eu peço a gentileza aqui. A Guarda Nacional é de responsabilidade de quem, general? Genial. A Guarda Nacional, Genial. A Força Nacional é de responsabilidade de quem? Ministério da Justiça. Aqui ela jogou o G. Dias contra o Flávio Dino. A Guarda Nacional é responsabilidade de quem? Do Dino, não do GSI. E aqui, coisa que eu falei lá em vídeos, lá atrás, lá em janeiro ainda, depois que aconteceu os ataques. E aqui, ela fez com que o ministro, o ex-ministro do GSI, jogasse a bola para o lado dele. E olha só essa análise aqui. Vamos ver o vídeo 1 que eu tenho aqui para mostrar a sabotagem. Vamos lá. Eles vão colocar o vídeo agora. Eu vou por rodar.
Se por um acaso pular, é porque o YouTube ou o Facebook bloqueou. Mas eu vou colocar aqui e você vai fazer essa análise agora desse trecho comigo. Lá no fundo, ó, a tropa de choque, eles estão entrando... Se puder aumentar o volume, eu agradeço. Vou falar com você que agora, olha só, eles estão se retirando, provavelmente é a Força Nacional. Olha só. O que está acontecendo aí é a Força Nacional, que é de subordinação do ministro Flávio Dino, se retirando da manifestação, facilitando, como foi dito aqui pelo coronel Naime, a entrada no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no STF. Nós estamos abrindo uma outra linha de raciocínio, relator, que é a própria sabotagem, porque tinha interesse nas secretarias do GSI. É muito sério o que está acontecendo aqui. Sabotagem por interesse nas secretarias do GSI. Sabotagem do Estado Democrático de Direito, mas muito mais do que isso. A sabotagem da nossa riqueza brasileira. E isso é feito, infelizmente, por mais que o senhor não concorde, eu respeito, porque eu defendo o Estado Democrático de Direito, por um governo que é, sim, de um ex-condenado em 3 instâncias, que roubou, sim, o nosso país. Pessoal, só um adendo aqui. Eu espero que você tenha conseguido ver esse vídeo, que ele não esteja cortado, porque essas informações são oficiais da Câmara do Distrito Federal. Então, eu torço para que você tenha visto. Se cortou o vídeo, é porque realmente a gente não pode mostrar. Mas ouça mais. E aí, eu quero mais uma vez mostrar um vídeo do que aconteceu no Palácio do Planalto. Segundo vídeo, por favor. Mais uma vez, eu já estive aí nesse lugar. Aí é exatamente a entrada para o gabinete do presidente da República. E olha só, a fantasia, a cenografia que está acontecendo. Cadê os policiais? Eles checam até a imagem, eles fazem os vídeos. E essa CPI, general, com essas imagens, ela se recusa a chamar esse senhor que é um portador de máquina fotográfica chamado Adriano Machado. Eu espero que a CPMI consiga, olha lá, eles vão checar ainda as filmagens. E é isso que nós estamos aqui brincando com a nossa população brasileira. A defesa do Estado Democrático de Direito é a defesa da manifestação, a defesa do contraditório, com respeito. Agora, o que está sendo colocado ali, além do que estão querendo tirar a defesa democrática do nosso Estado de Direito, estão querendo roubar mais uma vez o Brasil. E orquestrado por um ministro desse presidente Lula, Flávio Dino. Por isso, eu digo a essa CPI que hoje é um dia histórico também. É um dia que nós aprovamos um requerimento para que esse senhor, que queria tomar o GSI, colocou um interventor. E como o senhor disse, e o general Heleno disse, ele não conhece nada do GSI. Ele não conhece nada. E chegou lá no GSI falando que aquilo estava uma desorganização. E nós precisamos entender que o GSI, ele precisa sim ser preservado, porque ele não é simplesmente a segurança do presidente, ele é muito mais do que isso. Cara, genial, genial. Ela colocou aqui na berlinda o G. Dias e disse: estão fazendo com você, acorda. Estão querendo tomar, te tiraram de lá. E você é o único que está pagando nessa história. Será que você não percebeu? Ele é a segurança do nosso Estado de Direito democrático. General, o respeito, a consideração pela instituição que o senhor representa, nós temos que ter de todos os brasileiros. O que nós não podemos aqui, de maneira nenhuma, politizar. Eu, particularmente, eu tenho um pensamento muito diferente no senhor político, porque o senhor, por mais que o senhor fale que não está na política, o senhor é um defensor. O senhor disse algumas vezes aqui para todos nós
que o senhor é um defensor do presidente Lula. Mas eu quero dizer para o senhor, eu sou uma mulher, e não me sinto uma mulher, eu sou uma mulher, eu tenho útero. Eu sou uma mulher cristã, eu sou uma mulher casada, eu sou uma mãe de 6 filhos. E eu também defendo as minorias, e eu acho que essas minorias têm que se tornar a união de todos nós. Eu também defendo as diferenças. Pessoal, não vou deixar o vídeo extenso, aqui ela já fala mais sobre a questão ideológica e de que o governo Lula realmente ele abarca essas pautas aqui e tenta tomar essas pautas, de certa forma até enganando, como se ele fosse um defensor dessas pautas, coisa que na verdade, para quem conhece bem, sabe como que não é, como que é a política brasileira, né? Usam pautas só para se manter no poder. Mas enfim, é isso. A partir do contexto que a gente teve aqui com a Paula Belmont, a partir de todo esse contexto que a gente apresentou aqui agora, você começa a ter uma visão maior sobre o que está acontecendo dentro da CPMI, isso que a mídia não vai te mostrar, mas é que é muito necessário que você saiba. E se você ficou até o final desse editorial, você sabe o quanto hoje vamos dizer, até arriscado você colocar a liberdade de expressão, o questionamento daquilo que a mídia não mostra. Porque isso aqui é uma coisa que foi televisionada, tá? Foi publicada, é uma matéria pública, é pública, tá? Que foi numa Câmara, que nós pagamos os impostos para que aquilo aconteça. Então a forma que você pode estar retribuindo a coragem que a gente tem em expor tudo isso aqui é compartilhando, é mandando para mais pessoas. Se não é inscrito, se inscreva, fortaleça o canal, porque aqui a gente quer buscar a verdade real. Doa quem doer, doa quem doer. Que se a direita é responsável, que pague, se a esquerda é responsável, que pague. Que a gente briga é pelo Estado Democrático de Direito, o que a gente defende aqui é que a responsabilização seja feita, tá certo? Todos com o devido processo legal, com o direito à ampla defesa. O próprio Flávio Dino que faça o seu direito de defesa, se ele acha que não tá errado em relação a Paula Belmont, mas que isso seja averiguado e apurado. Isso é o que a gente busca, isso é o que a gente espera. Afinal, nós somos o povo. No artigo 1º da Constituição, se é que ela ainda tem valor nesse país, está escrito: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos. A Paula Belmont foi uma representante eleita. Ou diretamente, eu não posso falar sobre política nos termos da Constituição. Ok? Obrigado, grande abraço, que Deus lhe dê muita força, paz, para que você possa continuar brigando e nunca desistir do nosso país, tá certo? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.